que se esquece que a maioria das revoluções são construídas pelo povo e não apenas por um único herói? Por que se perdeu a autonomia no trabalho? No Conferências URGS de hoje, apresentamos a segunda parte da palestra As Dimensões do Tempo, Memória e Esquecimento, com a professora de Sociologia Lorena Hausmann. Ela analisa a construção da memória coletiva sobre momentos históricos, como a vinda da família real para o Brasil, a abolição da escravatura e o golpe militar em 1964. Além disso, ela reflete sobre as relações de trabalho na atualidade. Com vocês, Lorena Hausmann. Ao longo desses séculos, dessa transição de uma sociedade tradicional para a sociedade industrial, o que aconteceu foi uma tentativa bem-sucedida de destruir toda uma memória coletiva de organização da sociedade, de organização do trabalho, de independência do trabalho. Isso ainda hoje acontece. Uma pesquisa que eu fiz há algum tempo atrás numa empresa de confecção, o gerente industrial afirmou: uma indústria de confecção, ela emprega sobretudo mulheres, né? Ele disse, não, quando elas vêm para cá e são empregadas, a primeira coisa que nós temos que fazer é acabar com os vícios que elas trazem de casa. Que vícios são esses? É autonomia no fazer. Eram, em geral, mulheres assim que já tinham aprendido a costurar em casa e que traziam o vício da autonomia. Que vício era esse? Conseguir fazer uma peça do início ao fim, desde o corte até o acabamento. Não é esse tipo de trabalhadora que é necessário numa grande empresa de confecção. Ela tem que ser especialista num pequeno detalhe. Ou é pregar a manga direita no corpo da peça, ou é fazer a virada da gola, ou é fazer a virada da lapela, ou coisas desse tipo. Isso possibilita uma produtividade tão grande que, na época que a gente fez a visita nessa fábrica, um paletó, desde o início até o final, ela passava por mais de 100 mãos e levava 1h50 para ficar acabado. Quer dizer, a produtividade é extremamente grande. E o defeito, o vício do trabalhador é a autonomia que ele tinha até então, e isso tem que ser acabado. O tempo de trabalho tem essas peculiaridades que fazem parte da organização do trabalho hoje, não tem muito como... E não é só no setor industrial, no setor de serviços também há essa divisão do trabalho, o trabalho parcelado, repetido à exaustão, que inibem o desenvolvimento das possibilidades, das capacidades integrais dos trabalhadores. Depois, talvez, a gente possa falar alguma coisa mais em relação ao tempo de trabalho. Eu vou fazer agora uma abordagem do tempo histórico. Eu acho que merece aqui um esclarecimento a respeito do que é a memória. Eu não estou me referindo àquela memória que é um processo cerebral, mental e individual, vinculado a transformações químicas, a reações químicas ou contatos elétricos, enfim, químicos, físicos, etc. Não é isso. Eu vou tratar de memória como uma construção coletiva que resulta de vivências partilhadas, memória que deve ser preservada ou que deve ser esquecida de acordo com os interesses dominantes de uma determinada época. Memória é a preservação de experiências coletivas vivenciadas por um determinado grupo. É disso que eu vou tratar, porque outro tipo de memória eu não teria competência. E nessa questão da memória, eu vou me referir particularmente à tradição brasileira. Qual é a tradição brasileira de preservação da memória? Que memória é essa? Eu afirmo que existem duas memórias. Uma memória que seria verdadeira e a outra memória que seria produzida. A memória verdadeira, ela tem que ser
elaborada através de mecanismos, através de procedimentos rigorosos, metodológicos, de investigação de documentos, que é coisa para ser feita pelos cientistas sociais, historiadores, politólogos, sociólogos, antropólogos, enfim. Né? E uma outra memória, que é uma memória construída. E a memória construída por quem? Pelos setores dominantes da população. Aqueles que têm a prerrogativa, ou que têm os meios capazes de reproduzir determinados eventos a partir da sua própria ótica e dos seus próprios interesses. E eu vou citar alguns momentos da história brasileira. Por exemplo, 1808. A vinda da família real, a chegada ao Brasil e as coisas que foram feitas. 1808 foi o ano da abertura dos portos. Então, aquele príncipe que fugiu da Europa e que chegou no Brasil parece ter se apaixonado pelo Brasil e tomado medidas a nosso favor. É o que a gente aprendeu na escola, as coisas maravilhosas que ele fez, fundou o Banco do Brasil, fundou o Jardim Botânico e abriu os portos às nações amigas. O que ele fez? Não fez nada mais, nada menos do que favorecer a sua aliada. Ele era aliado da Inglaterra. Né? A Inglaterra não precisava muito de Portugal. Portugal precisava da Inglaterra e o Brasil precisava. Algum tempo atrás, acho que foi o professor Paul Singer que deu um depoimento, diz assim, 1808, foi lá que começou a dívida pública brasileira, através de um empréstimo que a Inglaterra fez ao Brasil, ou ao príncipe Dom João VI, né, para que ele pudesse levar adiante a sua proposta lá de fazer do Brasil um reino livre e unido a Portugal e Algarves. Também parece ter sido, assim, uma ação de um príncipe que se apaixonou pelo Brasil e que resolveu nos favorecer. 1822. Outro príncipe, também apaixonado pelo país que o acolheu, que resolveu nos separar da sua pátria-mãe, que não tinha nada a ver com Portugal, embora depois ele tenha mudado para lá e tenha se transformado no rei Dom Pedro IV, que as pessoas dizem que aqui ele era o Dom Pedro I, lá era o Dom Pedro IV, só por uma questão de fuso horário. Né? Bom, mas de qualquer forma, ele nos livrou do jugo de Portugal. Então, ele se transforma no único responsável, porque num determinado momento, que por algumas pessoas, inclusive, é bastante ridicularizado, teria gritado independência ou morte e teria decretado a nossa independência. Também é um gesto assim, absolutamente individual, não se examinam a que interesses correspondiam, quais eram as forças que estavam se articulando para que essa ruptura se desse. Avançando mais. 1888. Ontem foi o dia 13 de maio, dia que durante muito tempo comemorou a abolição da escravatura. O movimento negro rejeita essa data, com muita razão. 1888, uma outra princesa encantada com o país, penalizada, extremamente generosa, preocupada com a situação dos escravos, uma lei simples de 1 ou 2 artigos, né, o segundo é revogam-se as disposições em contrários, acabou com aquela ignomínia da escravidão que já durava 3, 4 séculos no Brasil. Ela virou a grande heroína, foi ela que libertou os escravos. Se apagou completamente da memória toda a luta anti-escravista que antecedeu esse momento e que fazia reivindicações extremamente radicais, como, por exemplo, que fosse garantido aos ex-escravos o acesso à terra, para que eles pudessem se inserir produtivamente, socialmente, na sociedade brasileira. Isso não foi feito. O que foi feito foi a libertação dos escravos e deixando que eles se resolvessem a sua vida e deixados a sua própria sorte. O que foi feito em 1888? Foi garantido os direitos dos grandes proprietários de terra.
se os donos de escravos perderam, havia um setor mais moderno e mais esclarecido dos grandes proprietários da terra que já viam na manutenção da escravidão um grande problema e que já estavam promovendo a imigração de trabalhadores europeus para substituir a mão de obra escrava. Então, foi a preservação dos interesses dos grandes proprietários e os ex-escravos largados à própria sorte. O que aconteceu a partir deste evento? Se criou, se alimentou uma construção simbólica a respeito do negro e do imigrante. O imigrante era aquele disciplinado, dedicado ao trabalho, em quem se podia confiar. O ex-escravo era licencioso, era malandro, era inconfiável, era traiçoeiro, era avesso ao trabalho, avesso à disciplina, enfim, alguém com quem não se podia contar. Se constrói esse imaginário e esse imaginário se reproduz ao longo das gerações. 1930, outro momento da nossa história. Revolução de 30. Foi revolução ou não foi? Foi um golpe de Estado. Quer dizer, do ponto de vista assim, das categorias analíticas da ciência política, 1930 foi um golpe de Estado. Foi uma revolução? Bom, vamos discutir isso, vamos ver o que é revolução, o que não é. 1930 marcou um momento de ruptura, mas não foi uma ruptura radical. A preservação dos interesses daqueles proprietários de terra que, em 1888, tinham seus direitos garantidos, continuaram a ser garantidos. O que houve a partir de 1930 foi a construção de um projeto de industrialização. O Getúlio dizia, precisamos de ferro, precisamos de aço, precisamos de petróleo. E começou a construir toda uma infraestrutura capaz de assegurar o desenvolvimento industrial. Com o desenvolvimento industrial, necessariamente surge uma classe trabalhadora. O que foi feito para essa classe trabalhadora? Uma legislação trabalhista. E, a partir de 1930, se constrói um outro mito, que é o mito do pai dos pobres, que é o mito do presidente ditador, a partir de 1937, do presidente ditador que foi capaz de beneficiar os trabalhadores com uma farta legislação trabalhista. Werneck Viana, que é um sociólogo brasileiro, falou que a partir de 1930 e a produção e a legislação trabalhista que foi sendo produzida, ela caracteriza o que ele chama de ideologia da outorga. Se fez esquecer todas as lutas anteriores, desde a formação do mercado de trabalho, com a abolição da escravatura, todas as lutas que foram feitas pelos trabalhadores urbanos na defesa ou reivindicando direitos trabalhistas, que foram sendo obtidos por algumas categorias pontualmente, os bancários, os trabalhadores portuários, os ferroviários, mas que para o conjunto dos trabalhadores inexistia. Isso foi sendo produzido a partir de 1930. Uma das primeiras medidas tomada após o movimento foi a formação do Ministério do Trabalho. E aí se produziu essa legislação que veio, em 1943, a ser organizada na CLT, né, que reuniu toda essa legislação. E o que permanece é essa ideia da outorga. Todos os benefícios foram outorgados por um presidente ditador, comprometido com os trabalhadores, comprometido com a melhoria das condições de trabalho, fazendo esquecer tudo o que aconteceu antes. Em 1936 foi estabelecido o salário mínimo, mas a primeira tabela só foi publicada em 1940. A garantia do trabalho mínimo foi tomada como uma grande conquista. Segundo a análise clássica do Francisco de Oliveira, não foi bem isso que aconteceu. As condições do mercado de trabalho, naquele momento, garantiriam salários muito maiores, porque
o padrão tecnológico da indústria ainda exigia trabalhadores altamente qualificados. E esses trabalhadores qualificados, na situação de livre disputa no mercado entre salários requeridos e salários pagos, traria vantagens para os trabalhadores. A instituição do salário mínimo apostou no crescimento futuro da classe trabalhadora e teria sido um elemento de contenção da elevação dos salários livremente negociados no mercado. Então, do ponto de vista do Francisco de Oliveira, foi um elemento importantíssimo que favoreceu o processo de acumulação do capital em detrimento dos ganhos que o livre jogo no mercado poderia garantir aos assalariados, né? Bom, chegamos em 64, a Revolução de 64. Revolução coisa nenhuma, outro golpe de Estado, que foi construído como uma revolução, como a salvação da pátria de um perigo iminente da instalação de uma república sindicalista, ninguém sabe bem o que seria isso, de uma ameaça comunista, de uma reversão dos valores cristãos, ocidentais e por aí vai. E a anistia. Anistia, logo depois, 84, aquele grande movimento pelas diretas que fracassou no dia 25 de abril, né? Portugal estava comemorando a Revolução dos Cravos e nós estávamos chorando, lamentando a votação contrária à emenda das diretas. E aí, no outro ano, tem início a Nova República. Florestan Fernandes, uma das mais expressivas figuras das ciências sociais brasileira, logo depois escreveu um pequeno ensaio que ele chamou Nova República, com uma interrogação. Ele diz, Nova República, coisa nenhuma. A Nova República nasceu da costela da ditadura. E quem está na base, o sustentáculo, são os mesmos que deram o golpe de 64. E o que o Florestan examina? Além de dizer que a Nova República nasceu de uma costela da ditadura, ele mostra como todos os momentos de transição no Brasil foram momentos de mobilização dos setores superiores da sociedade, através de uma outra categoria de análise bastante corriqueira nas ciências sociais, que é a chamada via prussiana de transição, ou seja, a transição pelo alto. Assim foi em 1888, né? Foram os setores proprietários de terra que assumiram a nova ordem republicana no ano seguinte. Em 64, foi a preservação dos mesmos setores privilegiados da sociedade brasileira, e em 84 e 85, com o fim com a derrota da emenda das diretas e a Nova República, a preservação também dos mesmos interesses, que não são, evidentemente, os mesmos de 1888, porque a sociedade vai se transformando, novos grupos vão surgindo e novos interesses vão se construindo, mas são sempre os interesses dos setores superiores da sociedade. Quando, no mês passado, houve uma série de atividades, inclusive muitos programas na televisão, sobre os 50 anos do golpe de 64, apareceu uma imagem dos comícios das diretas, que ocorreram depois, do comício das diretas, a derrota da emenda e a Nova República articulada pelo Tancredo, pelo Ulisses Guimarães, etc., e vem os dois saindo assim de um recinto, e qual é a figura que vem por trás dos dois? Do José Sarney.
Quer dizer, Sarney, que foi o sustentáculo no Congresso dos interesses dos golpistas de 64, é aquele que assume, por um azar da sorte, assume a presidência ao ser instalado a nova república. Quer dizer, não dá para deixar de dizer que a memória é uma memória falha. Recentemente, esses eventos todos que botaram em discussão e tentaram reconstruir o que foi o período da ditadura militar é alguma coisa que acontece 50 anos depois do golpe militar. Em momentos anteriores, quando fez 40, quando fez 30, quando fez 20, bom, 20 nem podia, a gente estava lá em pleno. Mas não houve nenhuma tentativa de resgatar essa história. E aí eu fico pensando assim, há um certo movimento assim de colocar os brasileiros contra os argentinos, estimulando uma rivalidade absolutamente desnecessária, porque eu acho que os argentinos estão muito tempo à nossa frente, porque eles, quando acabaram com a ditadura, eles em seguida enfrentaram a busca da verdade. E o que nós fizemos isso? Nós estamos tentando. Houve, claro, movimentos muito atuantes, como, por exemplo, o movimento dos familiares desaparecidos, que já é um movimento enraizado na sociedade brasileira, mas não houve uma coragem oficial no sentido de tirar debaixo do tapete todas as iniquidades que aconteceram durante mais de 20 anos de regime ditatorial. E eu acho que isso é alguma coisa que tem que ser resgatada. Nós temos que preservar a memória. A memória da nossa história é uma coisa fundamental. Eu não acho que seja por revanchismo, nem por vingança. Do meu ponto de vista, é alguma coisa absolutamente necessária para que nós possamos aprender com os nossos erros e com os nossos equívocos. Eu acho que é assim que a gente toca para frente e que a gente busca um futuro melhor, estabelecendo um liame entre o futuro e o passado, fazendo do presente uma permanente relembrança daquilo que é a nossa experiência coletiva. E como experiência coletiva, ela não pode ser esquecida, porque faz parte da nossa história. Eu, mais do que uma vez, tive experiência dentro de sala de aula, perguntando para alunos, vocês sabem o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu nesse período? Você sabe o que aconteceu na universidade depois de 64? Eles não sabiam. Eu sempre fazia, no final do semestre, eu sorteava um livro entre os alunos. E eu costumei, mais de uma vez, eu sorteei o livro Repressão, sobre a repressão na URGS, que foi reeditado alguns anos atrás. Porque a maioria dos alunos não sabia que a universidade também tinha aderido aos propósitos dos golpistas e ela tinha realizado dentro dos seus próprios muros uma limpeza daqueles que eram considerados perniciosos à juventude, por propor mudanças numa sociedade que continua sendo desigual, quase que uma campeã de desigualdade. E eu acho que eu termino lembrando o professor Marcelo Ridente, que recentemente escreveu um artigo na Folha de São Paulo, como ele mostra, fazendo assim uma concisa, mais presente, mas muito precisa e sintética análise de 64 até os nossos dias, que ele conclui dizendo o seguinte: o país continua refém das forças que deram o golpe em 1964 e impedem mudanças que possam aprofundar a democracia política, também no sentido social e econômico, diminuindo as desigualdades. Eu assino plenamente embaixo. Muito obrigada.